Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos vivendo um novo tempo. Ações novas, resultados extraordinários. Queridos, eu quero convidar a você a não ficar de fora de nenhuma das nossas programações. Acompanhe conosco. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos o nosso culto de oração. Venha participar com a gente, é um tempo precioso de pedidos e milagres. E às quintas, às 16h30, o Ministério de Mulheres se reúne para orar. Um tempo poderoso. Se você, mulher, pode, venha participar conosco. Também nas quintas você tem um encontro marcado conosco. Às 20 horas nós temos o culto de ensino. Esteja preparado para aprender mais do Senhor e se aperfeiçoar cada vez mais nele. E aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, temos nosso culto da família. Convide pessoas e venha celebrar conosco. Você já conhece as nossas plataformas digitais? Acesse o canal do YouTube, Verbo Vila Ré, deixe seu like, compartilhe e propague a palavra de Deus. Estamos também nas redes sociais. Acompanhe nossos perfis no Facebook e Instagram e fique por dentro de todos os eventos da nossa igreja. Fique ligado, nosso culto já vai começar. Aproveite, celebre e seja abençoado na prática da palavra. Nos visitou e gostou da nossa igreja? Faça parte, nós queremos te conhecer melhor. Se você quer conhecer mais o nosso ministério Verbo da Vida, acesse o nosso site verbodavida.org.br. Glória a Deus. Nós vamos orar hoje. Aleluia. Eu quero falar algo aqui para você, para inspirar o seu coração. Algo da palavra de Deus, né? Para inspirar o teu coração. Romanos capítulo 12. De novo, pastor, de novo. Romanos. Pastor, só conhece esse texto? Não, vou ler de novo. Romanos capítulo 12. Verso 2, diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já falei isso várias vezes, mas eu acredito que você já lembre disso. Quando nós renovamos a nossa mente, é uma condição, diga condição, diga com vontade, é uma condição. O renovar da mente, segundo esse texto, é uma condição para você conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode ser que, se a gente não renova a nossa mente, se a gente não lava-se todos os dias pela palavra, se a gente não se convence pela palavra, pode ser que a gente não experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E conhecer a vontade de Deus é algo muito bom. É algo muito bom porque quando eu conheço a vontade dele, eu sei até por quê e pelo que eu estou orando. Amém? Você vai orar, quando nós oramos com uma convicção, nós sabemos pelo que estamos orando e sabemos o que Deus quer fazer. Amém? Amém? Quando nós sabemos a vontade de Deus, a nossa oração, irmãos, ela é simplesmente uma concordância com a vontade de Deus. Eu vou falar de novo para entrar bem profundo no seu coração, na sua mente. Quando você conhece a vontade de Deus, a oração ela se torna o quê? Uma concordância, um alinhamento com a vontade de Deus. Amém? E quando a gente faz, ou ora, ou concorda com a vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus certamente fará, tá certo?
A gente vê lá em 1 João, né? Não precisa colocar lá, capítulo 5. Você, quando você ora segundo a vontade de Deus, é certo que Ele te ouve. E se Ele ouve, é certo que Ele vai atender suas orações. Então não existe possibilidade ou probabilidade de Deus não ouvir, quando você ora segundo a vontade dEle. Jesus deixou isso muito claro, quando em João, coloca esse texto, João 6, 38 até o 40. João 6, 38 até o 40, diz assim: porque, olha só o que Jesus declara: eu desci do céu, não para fazer o que? A minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Aí ele continua, Jesus revela, né? E a vontade de quem me enviou é esta. Qual é a vontade de Deus? Olha que coisa linda. Que nenhum se perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Esse texto está diferente, né? Que nenhum, é isso mesmo, que nenhum eu perca de todos. É que a maneira, né, que está colocada, ela fica confusa, né? De todos que Ele me deu, que Deus me deu, que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E o verso 40 diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Aí ele repete de novo, né? E eu o ressuscitarei no último dia. Eu pergunto a você: Deus quer salvar todas as pessoas? Acho que ficou claro, né? Fica muito claro, né? Porque a vontade de Deus é salvar. A vontade de Deus não é condenar. Deus não se alegra. A gente vai ver em outros textos que Deus não se alegra com a morte, com a perda, não é, das pessoas. Pelo contrário, Ele quer que todos sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade. Amém, gente? Glória a Deus. Outra coisa que é importante você saber sobre o que Deus quer que você faça. Deus quer que você viva pela fé. Porque a Bíblia diz em Romanos 1,17 que o justo viverá por fé ou pela fé. Então, se eu lhe perguntar, ou se alguém lhe perguntar: Deus quer que eu viva pela fé? Sim, pela fé. E o que é viver pela fé? Não é viver aventureiro, né? Porque as pessoas pensam assim: eu vou largar o meu emprego, vou largar tudo e vou viver pela fé. Deus, não é essa a ideia. A ideia de viver pela fé é a fé que te alimenta todos os dias, para as diferentes circunstâncias que cada um tem. Tem gente que precisa crer para ter dinheiro, não é isso? Tem gente que precisa crer para ter saúde. Tem gente que precisa crer para renovar a mente, para ter alegria. Então a realidade para cada um é diferente. Eu não preciso me tornar um ermitão para viver pela fé. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, eu chamo cativo e cativa toda a mente. Eu te agradeço porque toda a dispersão, toda a ideia contrária à tua palavra, ela é aprisionada agora, para que nós sirvamos a Jesus. Eu chamo mentes, pensamentos, intenções e almas tranquilas, atentas ao que o Senhor quer comunicar, porque a tua palavra está sendo pregada, a honra tem que ser dada à sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Toda mente cativa, todo pensamento cativo para obedecer à vontade de Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Preste atenção aqui, dê honra à palavra, concentre-se na palavra, não perca o que Deus quer falar com você. Romanos 1,17, pois então diz: o justo viverá por fé. O justo significa o que foi justificado, amém? Nós todos fomos justificados pela fé. Então Deus se agrada quando você vive por fé. A sua fé tem que te mover todos os dias. Irmãos, e a gente precisa entender que fé, entenda isso, não é só para suprimento de necessidade.
Porque muitas pessoas pensam assim, não, a fé é para eu ter as coisas. Concorda comigo que não é? Vocês concordam comigo que não é? A fé, ela é algo que te move todos os dias. Ela que te faz crer todos os dias. Ela que faz você ter uma alegria, um posicionamento de alegria, mesmo quando tudo está triste. Não é verdade? Um posicionamento de calor, quando tudo está frio. Não é verdade? A fé, ela muda diversas circunstâncias. E a fé, ela te mantém também na estrada. A gente muitas vezes fica pensando na fé só como uma emergência. A gente fica pensando na fé somente como uma emergência. Mas a fé não é só uma emergência. A fé é para todos os dias. A fé é para nos alimentar todos os dias. A fé é para nos manter no caminho todos os dias. Amém? Então, a fé não é para um aventureiro, tá certo? Então, a vontade de Deus, uma outra parte da vontade de Deus é que nós vivamos pela fé. Glória a Deus. Amém, gente? Aleluia, aleluia. Deus quer. Tem muitas coisas que pela sua palavra são reveladas. Então, entenda. O que o pastor quer mostrar para você essa noite? Quando nós oramos, a gente tem que orar com uma convicção tamanha que a gente está alinhado com a vontade de Deus. Então, entendam, não é uma possibilidade. A gente não está aqui tentando a sorte. Você está tentando a sorte? Ninguém está tentando a sorte. Pelo contrário, nós estamos firmes e convictos do que Deus fará, do que Deus quer fazer. Amém? Vamos lá. Eu quero mostrar um pouco da vontade de Deus, o que Ele tem para a sua vida e para essa noite de oração. Deus quer que você saiba, isso é muito bom, que nenhum mal que vem contra você procede dele. Eu vou falar de novo. Deus quer que você saiba que nenhum mal que vem contra você procede dele. Porque não vem, Deus não usa o mal para te ajudar a se formar. Deus não faz isso. Toda boa dádiva, Tiago 1,16. Tiago 1,16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Agora Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, nem ou sombra de mudança. Glória a Deus. Repare o seguinte, eu estava falando de umas redes sociais, né, que existe hoje, umas redes sociais novas, com um viés mais conservador, isso é muito bom. Mas eu estava vendo que mesmo diante de talvez as pessoas tendo liberdade, muitas vezes elas interpretam, né, os cristãos, ou os desigrejados, ou aqueles que têm uma visão um pouco diferente da palavra, eles interpretam a palavra de Deus de uma forma às vezes muito equivocada. Quando você lê, por exemplo, em Isaías, quando Deus fala assim: eu formo a luz e formo as trevas, eu crio o bem e crio o mal. Aí a gente fala, tá vendo? Então Deus também fez o mal. Não. Quando você estuda de uma forma mais compenetrada nas raízes daquela palavra no hebraico, você vai ver que muitas vezes o texto está mostrando algo que a gente chama a vontade permissiva ou a vontade causativa de Deus. Tem coisas que Deus permite, mas Ele não causa. Isso esclarece ou não? Tem coisas que são permissivas, Deus permite, mas Ele não causou. Por exemplo, Deus não criou o mal. E muita gente não gosta. Existe uma linha que não gosta de falar que o ser humano, que os anjos tiveram livre-arbítrio. Sim, tiveram. Deus é tão maravilhoso que Ele não deixa você preso como um marionete. Pelo contrário, você pode desejá-lo ou não, querê-lo ou não. Não é assim que funciona? E de fato algumas pessoas não querem Deus. A gente vai ver pela história, alguns anjos se rebelaram. Aí eu pergunto para você, Deus criou Satanás? Não necessariamente. Deus criou Lúcifer, concorda comigo? Agora ele se rebelou, entortou o coração, mas aquela maldade que existe, que o diabo... Aí você fala, pastor, mas Deus criou o diabo. Não, Deus não criou o mal.
Eu não sei se você pensa dessa parte. Isso aqui é um pano para manga. Tem gente que discute, faz fórum disso, né? Porque eles vão a fundo nisso. Eu não vejo essa forma, porque o texto ele é muito claro. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto, de Deus, do Pai das luzes. E se você olha Tiago capítulo 1, o que ele está falando antes de falar aqui de 16, 17? Ele está falando de provas e tentações. Olha só. Provas e tentações, né? Então ele fala claramente, Deus não pode tentar ninguém, Ele não é tentado pelo mal. Como Deus vai mandar uma tentação para você? Tentação vem do tentador, vem do diabo. Pastor, e aconteceu um infortúnio na minha vida, alguém morreu da família tal, Deus que levou? Não, Deus não mata. Deus não mata, a gente não crê assim. O mal ainda existe, esse lugar, essa terra ainda está administrada pelo maligno. Vai acabar, tá os dias contados, mas ainda está administrado. Mas a realidade é que a nossa vida está guardada nele. Amém, queridos? Então tem essa convicção, Deus quer o que? De Deus só pode vir o que? Coisas boas. Isso esclarece muito. Isso refina inclusive as suas orações. Concorda comigo? Porque você vai orar com uma convicção. Não, Deus só pode fazer o bem aqui. E se alguém vier falar assim, Deus me levou para um leito de enfermidade para curar, para tratar o meu caráter, você vai falar assim, meu querido, Deus não faz isso. Deus é contra a doença. Deus é justamente o Filho de Deus, né? Atos 10:38 diz assim que Jesus, ele vivia, né, no mundo fazendo o bem, curando todas as pessoas oprimidas do diabo, não é isso? Então pensa bem, se Deus mandava as doenças, Jesus era rebelde, porque ficava curando, né? Então, se você pensar assim, então não, toda a boa dádiva vem de Deus. Deus é bom em todo tempo, amém, gente? Glória a Deus. A vontade dele, muitas vezes, ela pode ser firme, pode ser dura, e às vezes traz um impacto, às vezes nos chacoalha, mas ela não é má, ela é boa. Outra coisa que Deus quer que você aprenda, até para refinar suas orações, olha que coisa linda, Ele quer que você se desligue totalmente da Rede Globo. Não, brincadeira. Ele quer que você, eu não conseguia, Rede... Quem já ouviu falar aqui em Goebbels? Friedrich Goebbels, né? O que ele fala? A frase principal dele: uma mentira falada muitas vezes, né, 1000 vezes, ela se torna o que em verdade, né? Por isso que você pode chamar a Rede Globo de Rede Goebbels também. Entenderam? Mas tá bom. Então, terrível, né? Essas piadinhas do pastor, né? Piadinha de... foi horrível, mas foi legal. Vamos lá. Deus quer, agora sério, Deus quer que você se desligue totalmente do quê? Da lei. Da lei. Sabe por quê? Hoje a gente está vivendo um tempo da graça. É um tempo de liberdade, é um tempo de perfeição. E quando a gente fala da lei, talvez você fale, pastor, tranquilo, eu não sou mais praticante da lei. Não sei por que você está falando isso. Mas a lei, lembra que eu falo? Ela muitas vezes está ligada à religiosidade. Então Ele quer também que você se desligue de lei e de religiosidade. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz assim que o fim da lei é Cristo. Cristo, ele foi o cumprimento de toda a lei. Você percebe, a gente não pode mais nem se reportar. Hoje, o que a gente faz quando a gente lê o Antigo Testamento? A gente lê com os olhos do Novo Testamento. Não é verdade? A gente fala, a gente cita muitos textos do Velho Testamento, mas com a visão, o quê? Já da Nova Aliança, amém? De fato, a Nova Aliança, o Novo Testamento, ele é o quê? Ele é a convergência, ele é a perfeição, né, do Velho Testamento. Amém? Glória a Deus. Então, desculpa, Ele quer que definitivamente você se desligue. Outra coisa que Deus quer que você saiba, outra vontade dEle, outra parte da vontade dEle para você refinar suas orações. Ele deseja operar em você. O que significa isso? Vai ficar numa mesa lá de cirurgia, Ele vai te abrir? Não, Ele deseja que a operação isso é maravilhoso, a operação do poder dEle seja através da sua vida. Meu Deus, coisa linda, não é?
a operação do poder dele vai ser através da sua vida. Por quê? Porque Deus, a Bíblia fala que ele é o quê? Um espírito. Tá certo? E o corpo de Deus é a igreja, o corpo de Cristo é a igreja. É justamente esta, eu gosto de usar esse termo, esta é a agência principal de Deus aqui na terra, a igreja, não é? É onde ele literalmente manifesta a vontade dele. Então, eu queria que você tivesse a consciência disso, com muita alegria. Ele quer operar o poder dele através da sua vida. Então, quando você ora, quando você fica bravo e bate, você leva, é isso mesmo. É isso mesmo, ele está te inspirando porque ele está realizando coisas através da sua oração, da sua ousadia. Creia na sua oração, tenha fé na sua oração, na sua ousadia, não fique com receio disso. Ele quer operar através da sua vida. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele realiza em nós, né? Tanto querer quanto realizar, não é? É lindo isso, ele faz na sua vida, é só você se colocar diante dele. Glória a Deus, amém? Olha que coisa linda, Deus quer ainda, olha só, completar em você e em mim o que? A boa obra. Uma das coisas que traz uma paz muito, muito tranquilizadora para a nossa vida é saber assim que Deus não terminou a obra na minha vida nem na de vocês. Pastor, isso é bom? É bom, porque eu reconheço, olha só, eu te falei antes que ele faz, mas ao mesmo tempo eu reconheço que é ele que está cuidando de todas as coisas. Eu não preciso colocar peso em mim. Quando a gente está falando muito esses dias sobre a graça de Deus, é a graça que te move, é a graça que te levanta, é a graça que te dá força. E o que acontece? Tenha tranquilidade, porque ele não terminou a obra em você ainda. Sabe por quê? Muitas vezes nós levantamos nós somos muito duros conosco mesmo. Você já foi duro consigo mesmo? Você já exigiu demais de você mesmo? Eu acho que a gente precisa chegar no equilíbrio, que é bom, né? Nos levar a progredir, mas muitas vezes você é duro demais. Então, tenha paciência. A Bíblia diz o seguinte: a obra que ele começou na sua vida e na minha vida, ele é fiel para completar. Até o último dia, o dia de Cristo, ele vai completar. Ele vai completar a obra na sua vida. Você crê nisso? Ele vai completar. Não é para ficar parado, mas ele vai completar a obra na sua vida. Aleluia, amém, gente? É a vontade de Deus. Outra coisa, você precisa saber, olha que coisa linda, é a vontade de Deus que você saiba que nas mãos dele você está totalmente seguro e guardado. Sabe quando você ora para Deus proteger pessoas, para livrar pessoas? Sabe quando você ora por livramento? Você precisa ter essa consciência também em você, que Deus, nas mãos dele você está totalmente guardado. Totalmente guardado. Tanto dos perigos, né, da nossa cidade, tanto das doenças, dos infortúnios, não é? Ele está guardando você. A Bíblia fala que ele vai guardar a nossa entrada e a nossa saída. Que coisa linda, não é? Ele vai guardar a tua entrada e saída. Ele está acompanhando. Você já imaginou o anjo te acompanhando? A Bíblia fala, não é? O anjo do Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, não é isso? Glória a Deus. A gente não adora anjos. Paulo deixa bem claro para que a gente não caia em adoração a anjos, tá certo? Pedro fala também sobre isso, mas você não pode esquecer dessa realidade, porque o escritor de Hebreus, ele fala que os anjos são o quê? Ministradores, aqueles que vão herdar a salvação. Amém, queridos? Glória a Deus. E um último ponto aqui para essa noite, eu queria te mostrar o seguinte. Olha só, quando a gente fala da transparência da oração, para deixar a sua oração cristalina e poderosa, você precisa reconhecer o lugar de autoridade que você está. Então, ele, diz a palavra, nos transportou aí do quê? Do império das trevas, para onde? Para um reino. Um reino. É por isso que no reino
você ganha o nome de rei e sacerdote. Então irmãos, quando nós oramos, coisas são quebradas, são estabelecidas. É muito forte, é muito forte. Talvez o seu parente, né, as pessoas que muitas vezes a gente apresenta aqui, os seus conhecidos, as pessoas, os adoentados, eles estão sendo sustentados pelas suas orações. Então não despreze, pelo contrário, Deus te ergueu e Deus te levanta para orar. Por quê? Porque as coisas vão ser mudadas. Você está colocado numa posição de autoridade. Colossenses 1,13 diz assim, né? Ele nos libertou do império. O império fala de um lugar tirano, não é? De um imperador, onde está muito ligado a uma... Oi? Uma escravidão, justamente, exatamente. E o reino já é um lugar onde o rei cuida de você. E esse reino, que é o reino que Deus, né, muitas vezes deixou para que o homem tentasse expressar um pouco da vontade dele, não houve nenhum reinado perfeito, não é? Deus deixou até, mesmo porque foi uma petição de Israel, porque Deus não queria que houvesse um rei pessoal entre eles. Mas eles ficavam realmente, falavam assim, não, mas os outros povos têm, então é uma petição. Então falou, tá bom, Deus concedeu um rei. E Israel teve rei, vários reis, e nenhum rei foi perfeito. Muitos reis foram até muito desviados, não é isso? De um propósito, de uma palavra. Você vê que tem rei que só a graça de Deus, né? Agora tem reis que se aproximaram, né? Agora qual é a ideia? No reino de Deus, no reino de Cristo, você não é mais escravo, você é colocado numa situação de rei, e ele te chama ainda de sacerdote, porque você tem autoridade e tem liberdade para ministrar ele. Aleluia! Rei e sacerdote, certo? Rei e sacerdote. E olha assim, e olha só, ele cuida de você ao ponto de você, dentro do reino dele, você não se preocupar até com o seu sustento, com a sua vida, tudo, quando ele é teu rei. Essa posição de rei, muitas vezes a gente não fala como igreja, né? Porque a gente fala mais como Jesus, o Senhor e Salvador. O título de rei era muito mais claro para Israel, porque eles tiveram um rei, eles entenderam isso. Porém, Jesus na Bíblia é chamado rei. Ele é chamado rei de Israel, não é? Ele é o rei de Judá, ele é o rei que vai reinar sobre toda a terra, não é? E nós, os seus servos, súditos, também reinando com ele. Então ele nos chama, é isso que eu queria mostrar a você. Ele nos chama esta noite, ele nos coloca numa posição de reis. Então quando nós oramos, não precisamos ter orgulho, não é? Mas precisamos ter o quê? Consciência de que aquilo que a gente faz, ele vai realizar. Irmãos, a igreja precisa entender muito claramente que quando você conhece a vontade dele, isso para muita gente soa mal, mas eu vou deixar bem claro isso. Quando você conhece plenamente a vontade de Deus, o que ele pensa, você não pede mais para Deus em nenhum momento. Parece estranho, algumas pessoas falam, oh Deus, faça isso. Deus não está regulando de fazer. Minhoca na cabeça, né, pastor? Como que a gente ora? Tem coisas, nunca seremos irreverentes diante de Deus e não considerar a autoridade dele. Mas entenda, quando você é um representante da autoridade dele, quando você está segundo a sua vontade, você fala, Pai, eu sei que a tua vontade é essa. Olha só, é claro que a gente menciona Deus. Então nós oramos para que isso aconteça e nós declaramos o nome de Jesus, vai ser assim e está feito. Eu não fico implorando para que Deus faça, está entendendo? Porque tem coisas que não cabe mais. Ó Deus, faça isso. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, nos responde. Não é mais assim. Se eu não entender a vontade de Deus, eu fico que nem Israel, né? Porque eles vestiam um pano de saco, ficava se humilhando, jogava a terra para o alto, se jogava, se debatia
porque eles falavam assim, a gente precisa chamar a atenção de Deus. A igreja não está mais nessa posição de chamar a atenção de Deus. A igreja está irmãos, a igreja representa a vontade dele. A vontade. Você simplesmente ora a vontade dele. Pastor, mas é em nome de Jesus? Claro, em nome de Jesus, é a autoridade de Jesus. É a vontade do Pai. Mas como nós conhecemos, nós oramos já, você entende? De uma forma assertiva, de uma forma positiva. Vai ser assim, está feito em nome de Jesus. E diante do Pai nós agradecemos. Pai, obrigado porque a tua palavra é assim, ela fala sobre isso. Então, alinhados na tua palavra, nós declaramos o nome de Jesus que vai ser assim, assim, assim. Amém, queridos? Ore com confiança, ore conhecendo a vontade dele, porque quando nós conhecemos plenamente, né, pastor? Nada vai falhar, pelo contrário, a sua convicção vai cada vez ter mais proeminência, mais autoridade você vai ter, mais convicção, orando com convicção e com certeza mais resultados. Amém, pastor? Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!